Meu nome é Marisa Santiago, eu sou psicóloga clínica, trabalho na clínica cognitiva já há um tempão com a Renata, já estou com a Renata já há bastante tempo, desde o início da clínica. Sou mestre em ciências do esporte pela UFMG, especialista em terapia cognitiva comportamental, mestre não, e psicóloga internacional pela Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, psicóloga do Clube Atlético Mineiro, da base do Clube Atlético Mineiro. Então, estou aí hoje para a gente poder conversar um pouquinho, bater papo um pouquinho sobre agilidade emocional. E é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Isaura, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, trabalho com a Renata também já tem algum tempo, tenho uma especialização também em psicologia hospitalar, trabalhei alguns anos com isso. Sou psicóloga também da aeronáutica, psicóloga clínica, e estou muito feliz de estar aqui, principalmente de dividir esse momento com você, Marisa. Verdade, o inverso é verdadeiro, Isaura. É um prazer imenso. Gente, sou apaixonada com ela. A Isaura é um doce de pessoa, um doce. Bem, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa agilidade emocional. O que que é isso, né? De onde veio isso? E aí, quando a gente pensa, né, e a gente vai tentar falar um pouquinho disso, né, Isaura? A gente vai fazer um bate-papo aqui, um pouquinho sobre isso e explicar o que que é essa agilidade que fica entre o estímulo e a resposta, né, que eu tenho esse espaço aí para dar uma resposta mais assertiva. Então, quando a gente pensa, a gente não tem no nosso dia a dia vigias, radares, adivinhos que vão nos avisar o que vai acontecer, se os nossos planos vão dar certo, se nossos planos não vão dar certo. A gente não consegue definir, quem dera a gente tivesse uma bola de cristal, né? Ok, hoje meu plano vai dar certo, o que eu me programei para hoje vai dar certo. Mas não funciona assim. Mas a gente tem uma coisa que a gente já perdeu há muito tempo, que nos ajuda muito, que são as nossas emoções. Né? Reações físicas do corpo, né? Nossos sentidos, que captam informações desse exterior aí, que pode ser raiva, tristeza, medo, alegria, né? Essas emoções, elas nos ajudam a nos autorregular internamente com esse mundo externo. Ou seja, essas emoções nos ajudam a navegar nessas complexas correntes da vida aí que a gente tem, né? Seja pelo mar, pelo ar, né? Ou seja, o tempo todo a gente pode confiar nas nossas emoções. Né? Então, quando a gente pensa quantas vezes usamos do fingimento, da dissimulação, como uma forma de nos enganar e não aceitar muitas vezes aquilo que a gente está escutando, aquilo que a gente está sentindo, né? Então, em algumas situações, as emoções elas desencavam, né? Traz lá de dentro questões antigas e confundem muito as nossas percepções do que está acontecendo, da nossa vida. Então, muitas vezes, essa emoção, ela, além do que acontece, que a gente vai sentir, essa emoção também traz crenças lá para trás, né? E muitas vezes a gente perde a cabeça. A gente não quer, mas a gente perde a cabeça. E aí é o momento que os adultos têm uma dificuldade imensa em confiar nas emoções. Então, que eles tentam esconder, eles tentam ignorar, eles tentam reprimir essas emoções, muitas vezes, né? E eu falo o seguinte, é tão diferente de uma criança, né? A criança ela é tão espontânea, aquilo que a gente acha tão bonito na criança, que a criança ela mostra o sentimento dela de uma maneira tão pura. Nós, com o passar do tempo, a gente perde, a gente enfraquece essas nossas reações a esses sinais do mundo. É como se a gente imaginasse que a gente fica sem proteção, se a gente, né, se a gente expor a nossa emoção, se a gente acreditar, se a gente falar, nossa, essa emoção é isso que eu estou percebendo do mundo. Nossa emoção é muito. A leitura que ela faz do exterior, ela é muito perfeita, né? Só que a gente muitas vezes a gente não acredita. Tão diferente das crianças, né?
É um pouco aquele sexto sentido, né, Marisa? Que às vezes a gente deixa de acreditar nele, né? Às vezes a gente até percebe, mas a gente deixa de acreditar e passa por cima. E como que isso pode ser prejudicial, né? Como que isso Exato. pode trazer comportamentos equivocados e reações equivocadas, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Essa parte emocional da agilidade emocional, ela é muito volátil, né? Ela fica assim, porque as nossas emoções muitas vezes são assim, né? Então a gente acaba muitas vezes não acreditando e não confiando nelas. Então a gente prefere ignorar ou prefere reprimir, né? Então quando a gente pensa em termos da parte emocional, da agilidade emocional, a gente sempre está falando desses sentimentos, dessas emoções. Né? Quando a gente fala da parte da agilidade, a gente sempre vai lidar com os pensamentos e com os comportamentos. Né? Que na cognitiva tem aquela história do pensamento que gera o sentimento, que gera o comportamento. Então, claro, a agilidade emocional, dentro disso, tem um lado que é bem específico do emocional e tem os outros lados que são, no caso da agilidade, eu preciso realmente funcionar, vai dar, né, de encontro aos pensamentos e comportamentos. Que são o quê? São hábitos mentais que a gente tem, né? Os nossos pensamentos são hábitos mentais. Por que eu falo que são hábitos? Porque a gente tem uma estrutura de pensamento, né? A gente costuma ter estrutura de pensamento, como também hábitos corporais. É impressionante como a gente tem hábitos do nosso corpo, né? O nosso corpo funciona do mesmo jeito, né? Em várias situações. E aí é muito interessante, porque a gente ver uma pessoa funcionando, eu vejo um filho meu funcionando, outro filho funcionando, é muito interessante, porque o corpo deles reage de uma determinada maneira, diferente do outro, né? Então são hábitos, eu brinco que pensamentos e comportamentos são hábitos mentais e corporais, que muitas vezes são E, reações rígidas nossas, né? e como que é importante, né, Marisa, dentro desse contexto que a gente está conversando aqui, como que é importante, num primeiro momento, a gente acolher essas emoções que a gente tem, às vezes até esses hábitos que a gente tem, mas num primeiro momento reconhecê-los como nossos, né? Sim. Reconhecer e validar essas emoções, reconhecer e validar até esses pensamentos. Isso, é isso mesmo. Tem a ver com as nossas crenças, né, Isaura? Sim. Eu falo que muitas vezes eles funcionam como atalhos mentais nossos. Então, essa agilidade emocional tem muito a ver com ser flexível. É exatamente a gente cuidar dessa rigidez nossa, né? Dessas reações rígidas. Tem a ver com ser flexível com seus pensamentos e sentimentos, para reagir da melhor maneira possível às situações do dia a dia. Né? Então, para mim, em termos emocionais, em termos do que a gente trabalha em terapia, a agilidade emocional seria a chave para o bem-estar, né? Para o nosso bem-estar e o nosso sucesso. Então, isso para mim está bem claro. Eu, eu, é, eu até comentei com você, né, assim, que me chamou muito a atenção num livro que eu já li muitas vezes e que mexeu muito comigo, que é A Bailarina de Auschwitz, que ela fala que Uhum. da diferença entre Tem hora que a sua o internet está reagir. picando um pouquinho, tá? Tá, Tem eu vou hora que sua falar internet está devagarzinho. picando um pouquinho. A gente saber a diferença entre o reagir e o responder, né? O reagir, eu entendo que está mais dentro dessa rigidez. E o responder está dentro da nossa liberdade, está dentro dessa flexibilidade que a gente vai construindo à medida que no primeiro momento a gente reconhece e depois a gente vê que eu posso fazer diferente, né? Os meus hábitos mentais, eles podem ser modificados. Sim, claro, claro. A agilidade mental não é você controlar seus pensamentos e trocar negativo por positivo. Quem dera se fosse isso, estava facílimo, né? Isso, na maioria das vezes, não funciona. Eu falo que eu morro de raiva com os meus atletas, a hora que alguém vira para eles e fala assim: só você fazer pensamento positivo.
Parece que isso resolveu todos os problemas. Quem dera se isso funcionasse dessa forma, né? Infelizmente não é assim. A agilidade emocional tem muito mais a ver com relaxar, com se acalmar, conviver com maior propósito, né? Tem a ver em escolher como vai responder o seu sistema de alarme emocional. Né? Então, assim, tá muito mais por aí do que aquela história de já vai lá e troca. Fez um pensamento negativo, muda para um positivo, tá tudo fácil. Né? Então, assim, mata a gente de raiva, porque não é assim, você está se enganando o tempo todo, porque o Não negativo vai funciona, né, vir. Marisa? Oi? Não funciona, né? Não é simplesmente Não, trocar um pelo outro, né? É uma reconstrução, né? sem dúvida, porque senão seria muito fácil, né? Ah, eu não consigo. Consigo sim, vai lá, consigo sim, seria muito fácil. E a gente sabe que por trás, pelas nossas crenças, nesse caso específico que eu estou dando exemplo aqui, a crença de incapacidade vai continuar do mesmo jeito, porque o pensamento está ali. Então, assim, a agilidade emocional, ela está muito mais numa razão de você relaxar e falar, opa, por que eu estou sentindo isso aqui? Diante disso aqui, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo? Então, deixa eu prestar atenção. Acho que mais para frente a gente vai falar, né, de como conquistar essa agilidade emocional, quais os passos que a gente tem que fazer. Mas eu estou lembrando muito aqui agora do livro que a gente sempre gosta, né? A gente fez um estudo aí na clínica, que é aquele Um Sentido para a Vida, do Viktor Do Frankl. Vitor Franco. Eu até trouxe ele aqui, é esse, tá? E ele, na riqueza que ele coloca aqui para a gente, ele fala de um espaço, que existe um espaço entre o estímulo e a resposta. E aí ele fala o seguinte, que é nesse espaço que vai residir o nosso poder de escolha para a nossa resposta. O que a gente vai responder? Então, quando eu tenho um estímulo, entre o estímulo e a resposta, eu vou ter um espaço, que é nesse espaço que eu vou conseguir escolher o que eu vou responder, que é aquilo que você colocou, né? Que tem a ver com o que você colocou. Então, o Viktor Frankl fala muito o seguinte, que na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Olha que legal. Eu tive a liberdade de responder o que eu quis responder nesse momento. Né? Então, isso é muito legal. E a partir daí, eu tenho um crescimento muito grande. E muitas vezes, Marisa, a gente faz muita força querendo ter a liberdade para receber ou não aquele estímulo, e nem sempre isso é possível, né? A gente não tem muito controle sobre o externo. Então, eu não escolho viver situações estressantes, situações que me entristecem, mas eu escolho como que eu vou responder a essas situações, né? Esse momento que a gente está vivendo, por exemplo, né? A gente não escolheu viver esse momento de pandemia, mas a gente é profundamente livre para escolher como que a gente vai responder a este momento que é tão limitante, né? Que é tão sofrido, né? Mas a gente é livre para escolher como que a gente vai responder a esses estímulos. Tá? Estão pedindo para mostrar o livro de novo. Eu trouxe 3 livros aqui, que foram os livros que me embasaram para falar um pouquinho hoje. No final eu mostro os 3, eu acho que talvez seja melhor. Tá, Ótimo. Andréia? Acho que foi a Andréia que pediu. E aí eu mostro os 3, que aí dou tempo para quem quiser anotar, alguma coisa assim. Então, quando a gente fala disso, né, Isaura, desse momento, né, de pandemia, de agilidade emocional, torna acessível, então, o espaço entre como você sente e o que você faz a respeito desse sentimento. Né? Igual você falou, hoje foi muito legal. Eu fiz uma live com as mães dos atletas. Eu não, o pessoal do psicossocial, eu estava incluída. Nós fizemos uma live com as mães dos atletas. E uma mãe falou uma coisa muito legal. Ela falou: olha, ela até citou outra mãe. Ela falou: olha, é como se fosse um quadro e tivesse a moldura e nós fôssemos colocar a foto ali dentro. Então, a maneira como você interpreta essa pandemia, a maneira como você vai dar o foco que você quer. Então, eu falo muito isso com os meus atletas.
diante de um jogo, diante de uma competição, você que vai interpretar ali. Se você interpretar enquanto momento de pressão, momento agressor, aquele ali vai ser o seu quadro. E você vai ter que trabalhar em cima daquele quadro, com aquele cenário. Agora, se você enxerga enquanto momento de crescimento, enquanto momento que você pode ser produtivo e trabalhar ali, a coisa funciona de uma maneira muito melhor. Então, as pessoas ágeis emocionalmente são mais dinâmicas. Eu não tenho dúvida disso. Elas são flexíveis para lidar com a complexidade do mundo. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, e aí eu tenho que colocar da minha realidade, quando eu penso o que envolve um jogo, o que envolve uma competição, são muitos fatores. Né? Então, a pessoa ela tem que ser flexível para lidar com essa complexidade daquele evento ali, naquele momento, por exemplo. Então, compreender que a vida não é fácil, que existem estresse, né? A gente não vai ter uma vida legal, belezinha o tempo todo. Não, eu vou ter momentos de Aham. estresse em que eu vou ter que funcionar nele. Ele vai acontecer. É muito interessante que às vezes as pessoas falam assim, eu estou fazendo terapia e parece que a vida vai ficar boa e nada vai ter problema mais, né? Eu falo, olha, você está fazendo terapia, mas a vida lá fora continua. Os problemas vão continuar, tudo vai continuar. Não é porque você está fazendo terapia que nada vai acontecer. Não, você está fazendo terapia e as coisas vão acontecer lá fora. É como você vai lidar com isso, né? Como você vai lidar com as situações que acontecem lá fora, né? Então, assim, as pessoas mais ágeis, elas continuam a agir de acordo com seus valores, com a busca dos seus objetivos. Sentem raiva? Sentem medo? Tristeza? Claro, claro que sim. Quem não sente? Todos nós sentimos, né? Mas elas enfrentam esses sentimentos com autocompaixão e aceitação, né? Isso eu acho super legal, Marisa, da gente falar sobre isso, porque muitas vezes essa ideia de agilidade emocional, algumas pessoas podem entender como uma pessoa que nunca sente uma emoção mais diferente, assim, nunca sente raiva, nunca sente tristeza, nunca sente angústia, nunca sente ansiedade. E isso não é possível, né? Todos nós sentimos, né? O que vai tornar uma pessoa ágil é a forma como ela vai responder a essa emoção que é dela, né? Diante de uma Sim, situação difícil, não tem como eu não sentir nada, né? Diante de uma situação dolorosa, não tem como eu não ficar triste, né? É impossível, né? Seria é, desumano a gente não sentir isso. Então, esse primeiro acolhimento da emoção facilita com que eu responda de uma forma muito mais leve e livre, né? Porque se eu sem fico me dúvida. cobrando, não, eu não podia estar triste, eu não podia estar ansiosa, eu não podia estar com raiva, eu não podia, eu já me enrijeci e não vou conseguir responder, eu vou simplesmente reagir. É enfrentar as emoções difíceis ao invés de tentar evitá-las, né? É Claro. processar essas emoções e encontrar um significado para elas, né? Então, assim, eu acho que agora está no momento para nos tornarmos emocionalmente ágeis, né? E aí eu tenho até no livro uma passagem, no livro da agilidade emocional, tem uma passagem que ela fala o seguinte: se o chão está se movendo sob seus pés, né? Se o chão está se movendo sob seus pés, é necessário ser ágil para evitar o fracasso. Então, assim, é exatamente isso. E esse momento agora de pandemia tem nada melhor do que se a gente aprender a ser ágil, a gente aprender a enxergar essas emoções de uma maneira com que a gente fala, opa, eu preciso lidar com isso aqui. É o que um atleta enfrenta no dia a dia. É o que o atleta enfrenta em cada treino, em cada competição dele, em cada jogo. É como se os pés estivessem em areia movediça mesmo, e ele precisando funcionar o tempo todo, porque ele está sob pressão, e nós agora, nesse momento de pandemia, da mesma maneira, né? Eu acho que é uma grande oportunidade, assim, que a gente tem quando a gente desenvolve essa agilidade emocional, né? Quando a gente enfrenta esses grandes desafios, é enxergá-los como uma grande oportunidade de crescimento, de melhoria, por mais difícil que seja, né? Às vezes é Sim, não fugir da dor, mas assim, enfrentá-la de uma forma
funcional, de uma forma saudável, né? De uma forma que eu saia melhor daquilo ali. Sem dúvida. E é uma coisa interessante, a gente está conversando aqui, eu estou pensando uma coisa, muitas vezes na vida a gente fica andando em círculos, né? A gente repete as mesmas coisas, a gente repete, e a gente fica frustrado por fazer isso, e a gente não vê a porta que está aberta ao lado, sabe? A gente fica tão, igual você falou, tão enrijecido que a gente não percebe isso. Eu vejo isso muito na nossa cultura. Nossa cultura é muito consumista, né? Nos vende a ideia de que a gente pode controlar e corrigir quase tudo que nos incomoda. Ah, se eu tenho uma espinha aqui, eu resolvo tal. Se eu tenho uma ruga aqui, eu vou ali e resolvo. E o que a gente não consegue controlar, a gente vai lá e substitui, né? Infeliz no relacionamento? Procure outro. Não existe uma construção, não existe um trabalho de organizar esse relacionamento. Tá fácil, vai lá e procura outro. Não é produtivo o suficiente, tem outro aplicativo. A gente mesmo agora na pandemia, né? Ah, tem um tanto de aplicativo, se esse aqui não tá bom, a gente muda para o outro, se esse aqui também não tá bom, a gente muda para o outro, né? E o que acontece com essa maneira de aprendizado do nosso dia a dia, né? Desse consumismo de que se isso não tá bom, eu resolvo, eu corro atrás lá, a gente acaba usando isso para o nosso mundo interior. A gente aplica o mesmo raciocínio. Se eu estou infeliz, eu corro lá, vou lá e faço compras. Aquelas compras vão me acalentar aqui nesse momento, né? Eu não gosto de tal coisa, eu troco. Então, assim, a gente tem esses artifícios e que a gente acaba entrando e vivendo em círculos, né? E que a gente não percebe como sair dele. Eu entendo isso como meio que como uma ditadura da felicidade, né? Eu acho que hoje a gente é muito obrigado a ser feliz sempre, né? Assim, sempre, sempre. Em todos os momentos eu tenho que ser feliz. Então, assim, eu tenho que fugir de qualquer coisa que seja diferente da felicidade a qualquer custo. A Né? qualquer Então, eu custo. realmente eu Isso. compro, eu troco de parceiro, enfim, eu faço mil coisas, faço mil plásticas, faço mil coisas, né? E como que isso priva todos nós de uma reflexão mais profunda, de um autoconhecimento, né? E de um crescimento, de dar um passo além, né? O sofrimento ele faz isso com a gente, faz a gente crescer, faz a gente melhorar. É uma coisa interessante, né, quando a gente fala isso, porque a gente tenta corrigir a nossa própria infelicidade com pensamentos positivos, com essa positividade que parece que todo mundo tem que estar o tempo todo, né? Parece que a gente não pode ficar infeliz, a gente não pode sofrer, né? A gente não pode ter a emoção da raiva, da tristeza, a gente tem que ser perfeito, né? Esse mundo que nos cobra essa perfeição, essa positividade, essa felicidade eterna e o tempo todo. Né? Então a gente tenta corrigir pensamentos e sentimentos que estão nos incomodando e a gente acaba se tornando improdutivamente obcecados por eles. Porque se eu não estou feliz, eu tinha que estar. Se eu estou sentindo uma tristeza, eu tinha que estar lá. Então a gente acaba ficando o tempo todo sufocado, né? Por nos sentir improdutivos, porque os nossos pensamentos estão nos deixando improdutivos, porque eu preciso tentar transformar esses pensamentos de negativos por positivos, e quando eu não consigo, porque eu nem sempre vou conseguir, vai ter momentos que eu vou ter raiva, vai ter momentos que eu vou ficar triste, vai ter momentos que eu vou sentir medo, ansiedade, a gente se sente pior, parece que a gente falhou, sabe? E não ser o tempo todo positivo, parece que a sociedade nos cobra o tempo todo estar felizes e tal, alegre, e isso é uma cobrança que a gente acaba se sentindo muito pior, né? E aí eu acho que a Então, gente se desconecta daquilo que você começou falando, que é esse sexto sentido, que é uma bússola nossa, né? sim, Que tanto nos auxilia nessa agilidade emocional, né? Como que a gente perde? é porque fazer pensamentos positivos o tempo todo, tentar impor esses pensamentos felizes é muito difícil, né? A gente tem uma necessidade, então, de positividade o tempo todo. E aí, sabe o que me lembra? Me lembra que o tempo todo parece que a gente precisa, a gente parece que a gente
precisa de medicação, que a gente está com tratamento paliativo, que a gente está acostumado a se medicar para tudo, né? Se a criança é turbulenta, medica. Se o adulto tem alguma variação de humor, vai lá e medica, né? Gente, a gente tem dificuldade de aceitar, de sentir nossas emoções negativas, né? É como se a gente estivesse falando, estou saindo da zona de conforto, né? E aí a gente enrijece. E quando a gente fica mais rígido, a gente não consegue funcionar. E pensando nisso, no atendimento com crianças, Marisa, como que para a criança traz um alívio assim profundo quando quando essas emoções são normalizadas, né? Quando a Sim. criança entende que ok ela sentir raiva, ok ela ficar triste, Essa né? criança aí é sua? É, é o Mateus. E É, como que isso traz um alívio, né? Assim, para a criança entender que aquilo que é tão genuíno e é tão forte nela, né? Aquilo tá ok, tá tudo bem, né? Ela sentir aquilo. Então a gente começa, a partir daí, a gente começa a organizar como que ela vai colocar isso para fora, qual que vai ser a reação, qual que vai ser a ação dela a partir do momento que a gente entendeu que aquilo que ela está sentindo é dela. sim, sim. Eu acho que seria um ponto agora legal para a gente colocar uma definição de agilidade emocional. E aí eu vou colocar Ótimo. esse livro aqui, tá, gente? Depois eu vou mostrar de novo, tá? Ele tá espelhado? Tá sendo Tá. espelhado? Tá, então aqui é agilidade emocional, que ela coloca na página 21, que é um processo que permite que você permaneça no momento, mudando ou mantendo o seu comportamento de modo a viver de maneiras que se harmonizem com suas intenções e seus valores. O processo não envolve desconsiderar as emoções e os pensamentos incômodos, e sim encará-los de uma maneira relaxada, enfrentá-los com coragem e compaixão, e depois deixá-los para trás, para fazer com que coisas importantes aconteçam na sua vida. A gente vai falar um pouquinho disso, né, Isaura? Como que é esse E processo de adquirir essa agilidade emocional, né? Ele se desdobra em 4 movimentos essenciais. E aí eu acho que está a riqueza de tudo, né? Quando eu vejo, quando um atleta perde uma competição, perde um jogo, né? Ele tem... Aí, bem, o Nelson Piquet falava que após um jogo a gente tem 15 minutos de alegria ou de tristeza. Ou seja, eu posso ficar triste porque eu perdi, porque eu ganhei, mas talvez eu não fiz a competição da maneira como eu gostaria, ou eu posso ficar feliz porque eu ganhei, porque eu me superei, porque realmente eu achei que eu tive um excelente desempenho, mas logo depois eu preciso absorver esse sentimento, entender como que foi, para eu conseguir construir o depois. Né? Então eu falo isso muito com os meus atletas. A gente tem esse tempo que acontece, que a situação acontece, que eu absorvo o que foi que aconteceu, para que eu consiga administrar e ter um crescimento em cima disso, que é esse estar nesse momento, né? Eu estou nesse momento aqui, eu vivencio esse momento para que eu apreenda dele e passe para frente. Então, quando a gente fala, né, desses 4 movimentos essenciais para a gente adquirir essa agilidade emocional, um deles é olhar de frente. Que quantas e quantas vezes é tão duro a gente enfrentar os pensamentos, as emoções e os comportamentos com boa vontade, com curiosidade, com gentileza, né? Porque muitas vezes a gente fica muito preso. Só que a hora que uma situação acontece, eu preciso olhar esse meu pensamento, esse meu sentimento de frente, né? E alguns pensamentos e emoções são válidas para o momento, né? O momento que a gente está vivendo. Outros são fragmentos do que a gente guarda na nossa mente. Né? A gente interpreta a situação real muitas vezes pela validade do momento mesmo, mas muitas vezes por fragmentos do que a gente
do que a gente trouxe até aqui, né? Que ficou na nossa mente. E tanto um quanto o outro é parte daquilo que a gente é, né? Parte do que somos, né? E aí é muito interessante, quando no momento que acontece uma situação, você pode aprender e trabalhar com esses sentimentos e com esses pensamentos e seguir em frente. Isso é olhar de frente. Aconteceu a situação, não se esconda, olha de frente para a situação. Né? É ela que vai fazer com que você funcione de uma maneira diferente. Né? E eu acho que é uma atitude de um respeito profundo, né? Por mim mesma, né? E... Independente de um julgamento de valores, né? Se está certo, se está errado, se foi adequado, se não foi adequado, foi o que eu fiz, foi o que eu pensei, foi o que eu senti, né? Claro, Então, assim, claro. respeitar isso, acolher isso, entender, eu acho que é muito, muito saudável. Não, sem dúvida. Eu acho que a ideia é essa. Se você olhar de frente, tirar a cortina, né? Tira a cortina e assume aquilo ali, entra de frente. E depois, um segundo momento para você adquirir essa agilidade emocional, depois que você parou e olhou de frente, é, de olhar os pensamentos, as emoções de frente, enfrentá-los, é importante você se afastar. Então, primeiro você olha de frente, depois você se afasta. Você se dissocia dele. Só assim a gente vai poder observar para entender o que eles são. Então, muitas vezes e aí, mais uma vez, eu tenho que falar dos meus atletas, eu falo muito com eles. Eu falo, olha, vocês viveram aquilo ali. E aquilo ali naquele momento foi sofrido, foi doloroso, foi difícil. Agora, interpreta isso. Entendeu? Se afasta disso, daquele momento. Um jogador que perde um pênalti, por exemplo, ou que na hora de um ponto decisivo no vôlei erra um saque, ele tem que encarar aquilo ali. Ele vai ficar chateado, ele vai ficar triste, ele se preparou para aquele momento. E aí, se ele olhar de frente e se afastar e falar assim: nossa, eu errei, mas é possível eu errar numa situação dessa. É totalmente possível. E esse pensamento que eu fiquei chateado aqui, tipo, eu não devia ter feito isso, nossa, atrapalhei meu time, ou qualquer coisa nesse sentido, é simplesmente um pensamento, é simplesmente uma emoção, né? Nada além do que isso, não é isso que te define, não é isso que é você, né? Então, Tem um assim, videozinho do ah, Michael Jordan, que com certeza você já deve ter visto muitas e muitas vezes, né? Que eu uso muito durante as sessões de terapia, que ele fala assim, que ele errou centenas e centenas de vezes, né? Assim, que ele perdeu a bola da vez umas 30 vezes, assim. E que foi essa sequência de falhas que o tornou o que ele é, né? Graças a esse distanciamento. exatamente, é se afastar desse momento, né? E aí a gente percebe o seguinte, que quando a gente consegue fazer isso, a gente permite um espaço, que ele é aberto, ele é imparcial, entre os nossos sentimentos e como a gente reage a eles. É exatamente esse momento que a gente consegue interpretar que eu posso, como que eu posso pensar diferente. Essa observação imparcial é que nos vai possibilitar evitar qualquer experiência anterior que possa nos controlar. É falar assim, peraí, essa experiência desse momento aqui é única minha, né? Quando a gente se afasta, a gente enxerga diversas possibilidades. Eu perdi um gol, perdi. Eu não queria ter perdido. Mas eu te garanto que da próxima vez, algumas outras coisas você vai fazer diferente. Né? Então, é aquele momento, o que você vai encarar e vai fazer com esse erro? Né? Nós erramos, é o que você falou aí do vídeo dele. A gente erra para a gente poder acertar. E a gente enxergar isso é muito difícil. Sabe? Porque a gente quer acertar o tempo todo, que aí vai cair lá naquela cultura nossa que a gente acabou de falar. Que o tempo todo a gente tem que estar perfeito, a gente tem que estar feliz, o tempo todo a gente tem que estar positivo. Não, a gente vai ter momentos. E quando a gente se engana, que a gente não tem esses momentos negativos, fica muito pior. Né? Então, assim,
aí eu acho que quando a gente se afasta e a gente enxerga, é aquela velha história que a gente para de olhar, andar em círculos e enxerga as portas abertas, né? É enxergar essas diversas possibilidades que a gente tem. Você foi Então, falando aí assim, e eu fiquei pensando aqui nesse momento de pandemia, né, em que eu, pelo menos, né, tô mais trancada em casa com as crianças e tal. Então, assim, é claro que eu tenho perdido mais a paciência. E a gente poder se dar conta de que, olha, não é toda vez que eu vou perder a paciência, né? Eu, diante de uma birra, diante de uma briga, enfim, dos meninos, o fato de eu admitir que em alguns momentos eu não vou ter paciência mesmo, mas eu posso ter paciência em outros momentos, né? Isso traz uma leveza para a gente e eu acho que fica mais fácil a gente responder de uma forma diferente. sem dúvida. Eu falo, quantas vezes a gente começa a falar ou a brigar por alguma coisa e no final a gente já estava falando outra coisa, sabe? Então, assim, o terceiro. Mas é isso mesmo. A gente começa falando brigar por uma coisa, a gente vai falando, a gente acaba perdendo o foco e aí sai mil coisas aí para frente, né? Então, assim, o terceiro ponto dessa agilidade emocional para a gente adquirir e aprender com essa agilidade emocional é ser coerente com seus motivos, né? Então, depois de ter acalmado, que foi o primeiro lado de se olhar para frente, depois de ter organizado os nossos processos mentais, que é ter se afastado, né, para se organizar os seus processos mentais, e a gente ter criado esse espaço necessário entre o pensamento e o pensador, né, vamos dizer assim, a gente tem que concentrar no que nos interessa, né? E aí são valores essenciais. E aí as nossas metas são as mais importantes, tá? As nossas metas. Reconhecer, aceitar e depois distanciar do que é assustador e doloroso. Porque a gente não gosta de encarar de frente esse assustador e doloroso, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Vai nos permitir ser capaz de enxergar mais longe, integrar os nossos pensamentos e nossos sentimentos com os nossos valores e aspirações de longo prazo, né? Só assim a gente pode descobrir novas maneiras de como chegar lá. E nesse momento, Marisa, eu acho que é o famoso pulo do gato, né? Que é quando a gente deixa, a gente desvincula a ação da emoção, né? Sim, É, não é porque eu senti raiva que eu tenho que ser agressiva. É através desse distanciamento que eu consigo entender que, ok, eu senti a raiva, mas o que que eu vou fazer com isso? Né? Eu posso agir de uma outra forma. Então, eu claro. deixo de ser conduzida pela minha emoção, né? Eu acolho essa emoção, mas não é ela que me conduz mais. Eu sou livre para escolher um caminho onde eu acolhi essa emoção, mas eu vou fazer algo muito mais produtivo, muito mais coerente com a minha meta, muito mais coerente com o meu objetivo. Sim, claro. E aí a gente entra no quarto passo da agilidade emocional, que aí a gente tem duas partes bem específicas, né? Que primeiro é o princípio do pequeno ajuste. E aí eu tenho um pouco de receio daquela história da autoajuda, né? A autoajuda o tempo todo nos fala de metas muito elevadas e de total transformação. Será? Não. As nossas transformações, elas são pequenas, elas são passo a passo. As pesquisas todas em termos de crescimento, de seguir em frente, nos falam que as pequenas mudanças, os pequenos ajustes podem fazer uma enorme diferença na nossa vida. Então, quando a gente ajusta a rotina, os hábitos da vida, a repetição diária proporciona um imenso poder de mudança. Então a gente não tem noção. Aquela velha história da pessoa que quer começar a emagrecer
e aí ela faz pequenos ajustes. Ela não vai comer isso aqui, ela vai comer aquilo lá, ela vai se reeducando, ela vai aprendendo a valorizar o que é importante para ela, o que não é importante. Então, é uma conquista que ela vai ter a longo prazo. Né? A autoajuda, e aquela velha história da autoajuda, aquela história do poder, a ver porque a gente falou lá atrás, de o tempo todo ser positivo e o tempo todo estar perfeito. Não existe, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, esse ajuste, esse pequeno ajuste que a gente tem na nossa vida. E aí eu vou voltar aos atletas, que tem uma questão muito interessante. O atleta, ele faz repetição como uma forma de aprimorar o movimento dele. Ele repete várias vezes o mesmo movimento. E quando ele repete várias vezes o movimento, ele vai, a partir de ajustes finos, chegando ao movimento que ele gostaria, né? O movimento final que ele gostaria. E eu acho que essa é um grande ponto nosso. A gente já quer chegar lá na frente. A gente não quer fazer o pequeno ajuste. A gente é ansioso para a gente querer fazer lá na frente. E aí a gente entra no outro ponto aí, desse quarto passo, que seria um princípio de gangorra, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio entre os desafios do dia a dia e a competência, né? A gente tem que entender isso. A nossa competência não é para todos os desafios. Então, assim, para a gente não ficar nem tão complacente com o que acontece e nem tão aturdido, né? E sim estimulados, entusiasmados, revigorados com os desafios. Eu não sei todos os desafios que vão aparecer para mim. Eu não sei o que vai aparecer para mim no dia seguinte. Mas eu tenho que entender que exatamente por ser uma coisa nova, eu posso criar recursos de enfrentar, né? Então, é aprender a fracassar e tentar de novo. A gente tem uma dificuldade tão grande em fracassar. É forçar os limites, né? É se sentir incentivado e valorizado ao falhar por tentar algo novo e difícil. A gente acha que não, de jeito nenhum, não vou tentar nada. Gente, eu tentei algo novo, eu tentei alguma coisa difícil. Se eu for aprender mandarim hoje em dia, para mim, é algo muito difícil, muito. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ser valorizada, eu tenho que ser incentivada por tentar uma coisa difícil, né? Então, se a gente for pensar assim, qual seria então a meta da agilidade emocional? É manter ao longo da nossa vida, né, um sentimento de desafio, né, de crescimento o tempo todo, de se sentir vivo, de estar saudável. Eu acho que essa talvez seria uma meta final para a gente entender em termos de agilidade emocional. O que você acha? Marisa, eu fiquei te ouvindo e me veio na cabeça assim, um gráfico que às vezes eu uso com meus pacientes dessas pequenas mudanças, né? Então, se a gente faz aquele gráfico básico assim, né? Com o tempo, e eu traço uma linha aqui, é assim, se eu continuar fazendo tudo do jeito que eu faço hoje, sem mudar nada, a minha linha vai seguir esse roteiro. Se eu faço uma pequena mudança, mas assim, minúscula, não dá para ver no hoje, mas eu mudei um grauzinho no ângulo. Isso a longo prazo me leva para outro lugar, né? Exatamente. Me leva O grau completamente para ali outro lugar, é o que eu né? falo Faz dos muita atletas. diferença. É o que eu falo dos atletas, às vezes uma mudança pequenininha num movimento vai levar para um outro patamar, sabe? Que seja uma mudança que né, na questão da rotina do dia a dia, dos treinos, daquele exercício, aquele ajuste pequenininho teve uma transformação imensa lá na frente. Um ajuste pequenininho que eu fiz aqui, a minha curva no gráfico, a curva vai e vira, vai lá para cima, né? Então, assim, E o a mais gente precisa bonito de dessa tudo riqueza. isso, é, A e gente o precisa mais da bonito gente de tudo, chegar lá na frente. só que o mais bonito de tudo isso é que essa pequena mudança eu consigo fazer ela hoje. Sim, claro. Essa grandona lá da frente, eu não consigo fazer ela hoje, mas essa pequenininha eu consigo, né? Então isso está ao meu alcance hoje, que eu acho que
resumindo tudo, né, que é o viver o presente agora, né? O que que é possível ser feito agora. Então, isso é possível, essa pequena mudança é possível. E ela vai me levar para um outro lugar. É a dificuldade que a gente coloca é, da autoajuda que te fala de coisas maravilhosas que você vai resolver e vai fazer a coisa lá. Não é isso. É esse que eu posso fazer agora. Por exemplo, agora nessa pandemia, eu não sei que dia que eu volto. Eu não tenho deadline para as coisas, né? Eu não sei. Então, se eu não sei, eu tenho isso até em relação à pandemia. Exatamente, É, Rogério. Isso mesmo. É que é o que eu posso fazer hoje. E essa pequena mudança do que eu posso fazer hoje, de repente, um aprendizado que eu tive hoje vai me levar para uma curva lá na frente. E essa é a diferença, né? Essa é a parte significativa da história. Mas a gente está preocupado com o resultado, a gente não está preocupado com o processo. é. E aí a gente enrijece e a gente perde a oportunidade, né, de fazer aquilo que está ao meu alcance, né? Sim, sem dúvida. Eu vou passar aqui agora, Isaura, eu acho que eu tenho que colocar os 3 livros que eu tinha prometido, né? Para a Lá gente. atrás. Esse primeiro é o livro Rápido e Devagar, tá? É um livro que para mim é fantástico, é um grande, inclusive ele foi ganhador, o Daniel Kahneman, ele foi, inclusive, recebeu o prêmio Nobel, entendeu? De economia, é um cara que trouxe uma mudança para o nosso pensamento de uma maneira muito legal, da estrutura dele. Então, aqui, gente, está espelhado, mas é rápido e devagar, tá? Do Daniel Kahneman. O outro, nossa paixão, né? É o do Viktor Frankl, tá? Que é Em Busca de Sentido, que é muito bom também. É um livro fantástico. Foram os 3 que embasaram a live. E o outro é a Agilidade Emocional, tá? Da Susan David, que ela trouxe esse conceito, né, de agilidade emocional e que a gente, pelo menos, né, eu e Isaura achamos muito ricos de passar para Muito. vocês, tá? Então, deu para pegar aí agora? Quem pediu os livros, para passar de novos livros? Né? Espero que tenha dado para pegar aí. Então, Isaura, eu acho que a gente já está encerrando, né, agora, esse momento. Foi um Uhum. prazer, né, estar aqui com você, foi ótimo. Esse bate-papo legal com essa mãe aí fantástica, trabalha com as crianças tão legal com tudo. A Isaura é uma pessoa 10, gente, 10. Então, assim, eu só tenho a agradecer de estar aqui com vocês hoje, tá? Muito Eu obrigada. que, eu que tenho que agradecer, Marisa, assim, sempre que eu estou perto de você, eu aprendo muito. É um Que prazer estar aqui, é um prazer dividir esse espaço com você, é um prazer ser sua amiga. E eu acho que foi uma delícia, né? Foi uma delícia a gente conversar. Espero que Espero a que gente vocês tenha tenham gostado, contribuído. pessoal, né? Espero que vocês tenham. Obrigado, Ana, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Às vezes a gente vai falando e a gente acaba. Obrigado, Clara. Obrigado, Marta, Marcela. Então, assim, a gente vai falando e aí a gente acaba não lendo muito ali embaixo. Eu tento ler e aí vocês mordem, porque eu fico olhando para baixo, tentando ler. E aí eu fico meio perdida, mas eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada, viu, Rita? Obrigada. E eu Tá, preciso Sueli? mandar um beijo pro Henrique e pro Matheus, que eu não posso mandar beijo só para um, né? Tem que mandar um beijo para os dois. Então, um beijo pro Henrique e pro Matheus. Tudo de bom, gente. Foi um prazer. Um beijo, gente. Um beijo, Beijo. Marisa. Obrigada. Tchau. Tchauzinho.